Saudações, caros alunos do seufuturo.com. Meu nome é Arthur Delguercio Neto, eu sou tabelião, professor, coordenador do blog do DG e hoje estou aqui para tratar com vocês de dois temas muito importantes para o direito notarial e registral, aquele direito aplicável aos cartórios, e esses temas são a escritura e a ata notarial, incluindo, quando falarmos da ata notarial, a uso capião extrajudicial, que é um procedimento que vem despertando grande interesse aí na comunidade jurídica e que é bastante interessante, bastante importante a gente abordar. Quero dizer para vocês que é sempre uma alegria e uma honra poder falar um pouquinho sobre o direito notarial e registral. Por quê? Porque é um ramo do direito que vem se propagando de maneira muito positiva perante a comunidade jurídica do nosso país. Isso se deve à ampliação do trabalho dos cartórios. Até muito pouco tempo atrás, e de uma certa maneira isso ainda existe, infelizmente, as pessoas atrelam os cartórios a uma burocracia, mas uma burocracia no mau sentido da palavra, aquela burocracia de entraves, aquela burocracia de que toma tempo desnecessariamente das pessoas. Mas o que eu sempre gosto de trazer, como tabelião que sou, é uma visão positiva do trabalho dos cartórios. Existem, sim, algumas regras, alguns atos que devem ser cumpridos toda vez que algo que se solicita no cartório vai ser praticado, mas a ideia é que o conjunto de atos e de procedimentos realizados pelos cartórios forneçam segurança jurídica. Quando a gente vai procurar um cartório, o mais importante é que a gente tenha segurança naquilo que se faz, que a gente não tenha que pensar numa procura do poder judiciário. Afinal de contas, os cartórios são pilares de um fenômeno conhecido como desjudicialização. Então, quando de repente vocês tiverem contato com um cartório e houver algumas regras, alguns pontos a serem sanados dentro de um procedimento, procurem não olhar com aquela imagem e falar, puxa, mais uma vez, olha só, o cartório fazendo uma exigência desnecessária ou algo nessa linha. Não, vamos pensar em algo positivo, em algo que gere segurança, algo que evite a procura pelo Poder Judiciário, porque às vezes é melhor gastar um diazinho ou dois a mais dentro de um procedimento do que esperar anos, quiçá décadas, para resolver uma questão junto ao Poder Judiciário. Hoje os cartórios colaboram demais com as pessoas, com a sociedade. Temos os cartórios de registro civil das pessoas naturais, que são os ofícios da cidadania, os cartórios de registros de imóveis, que são aqueles que visam definir quem é proprietário, quem é o detentor de determinados direitos reais. Temos os tabeliães de protestos, que visam ajudar as pessoas na recuperação de crédito. Mas hoje o nosso foco é voltado para o tabelião de notas, que é um tabelião de livre escolha das partes nos termos dos artigos 8 e 9 da Lei 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores. Quem quer conhecer um pouco mais da atividade, leia a Lei 8935, pois vai ajudar bastante. E o tabelião de notas pratica muita coisa que ajuda as pessoas, não é só escritura e ata notarial. Você tem testamento público, procuração pública, reconhecimento de firma, autenticação, materialização, desmaterialização, mediação e conciliação, apostilamento. Tem muita coisa que pode ser feita dentro de um cartório, mas hoje, nesse nosso bloco de trabalho que envolve algumas aulas aí de 30 minutos, eu quero falar com vocês sobre escritura pública e também sobre ata notarial, focando um pouco mais a ata notarial no quesito, no assunto uso capião extrajudicial. Quero dizer para vocês também que dentro do possível eu procurei aqui trazer no nosso estudo legislações federais, mas eu digo que quem quer estudar bem o direito notarial e registral tem que ler o Código de Normas da respectiva corregedoria do estado onde irá atuar. Então, cada estado do Brasil tem um código de normas, e esse código de normas traz regras, o código de normas das serventias extrajudiciais, e esse código de normas das serventias extrajudiciais
traz preceitos detalhados aí a respeito da atividade do tabelião e a atividade do oficial de registro. Tá? Então, o nosso curto espaço de tempo, aqui nesses 4 blocos, não nos permite desenvolver de uma maneira muito aprofundada cada um dos temas, mas eu quero mostrar para vocês um pouco da importância de 2 dos principais atos notariais, a escritura e a ata notarial. E aproveitando aí já um início de trabalho, o artigo 215 do Código Civil prevê que a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Quais são as informações importantes que a gente retira aqui desse primeiro, do caput do artigo 215? Que a escritura pública ela vai ser lavrada por um tabelião de notas, que é um profissional do direito dotado de fé pública que transmite uma presunção de veracidade daquilo que se faz, e esse documento faz prova plena. A grande vantagem da atuação de um notário, de um oficial de registro, é que o trabalho do notário e o trabalho do oficial de registro, ele é dotado da tal da fé pública, aquela presunção, ainda que relativa, de que as afirmações feitas por eles notários e eles registradores gozam de uma presunção aí, de veracidade, presumem-se verdadeiros. Então a gente procura o tabelião, procura o oficial com essa expectativa, com essa esperança. Eu trouxe para vocês um conceito de escritura pública. O Leonardo Brandelli tem um livro muito bom chamado Teoria Geral do Direito Notarial, da editora Saraiva, para quem quiser ler. E o Leonardo Brandelli conceitua a escritura pública como o ato notarial mediante o qual o tabelião recebe manifestações de vontade endereçadas à criação de atos jurídicos. E grifo aqui criações de atos jurídicos por qual razão, pessoal? Porque as pessoas, de maneira geral, elas acham que a escritura pública ela visa somente trabalhar na transmissão imobiliária. Por quê? O artigo 108 do Código Civil, cuja leitura eu recomendo num momento posterior ao nosso encontro, ele fala que a escritura pública é da essência da transmissão imobiliária. Então, toda vez que eu tiver transmissões imobiliárias superiores a 30 vezes o valor do maior salário mínimo vigente no Brasil, você tem a obrigatoriedade da escritura pública. Essa é a regra. No entanto, veja, quando eu falo que as pessoas normalmente pensam que a escritura pública só serve para transmissão imobiliária, isso não quer dizer que eu estou desmerecendo a transmissão imobiliária, porque ela é muito importante. Ter a segurança da atuação de um tabelião na transmissão imobiliária é algo de suma valia, garantindo a igualdade das partes contratantes, garantindo que os preceitos previstos na nossa lei estão sendo cumpridos, aspectos tributários como o recolhimento de um ITBI ou um ITCMD ou ITCD, ou seja lá o nome que se dê no seu estado aí para transmissão causa-mortes. Mas a ideia é que a escritura pública ela não tem tipicidade. Você pode usar a escritura pública para o que quiser. Quer vender um carro por escritura pública? Pode ser. Quer vender um título de um clube de campo por escritura pública? Tranquilo. Hoje nós temos as escrituras de separação, divórcio, dissolução de união estável e inventário, que são um ganho de tempo absurdo para o advogado e para as pessoas que se valem dessas escrituras. Um documento que levava, um inventário talvez que levasse uma década para ser resolvido, hoje é resolvido em 15 dias, 20 dias. Cumpridos, óbvio, os preceitos, os requisitos dos artigos 610 e 733 do Código de Processo Civil. Leia lá depois desse nosso encontro. Mas a ideia que eu quero deixar para vocês aqui qual é? Não há tipicidade para o uso da escritura pública. Ela pode ser utilizada para quaisquer negócios que você vise celebrar ou que você vise dar assessoria para ser celebrado. Parágrafo 1º do artigo 215,
O 215 tem os requisitos da escritura pública, salvo quando exigido por lei outros requisitos, e isso pode acontecer, a escritura pública deve conter. Aqui é um mínimo, pessoal. Lembrando que, antes de entrar nos incisos do parágrafo 1º, é importante dizer, vá procurar o código de normas do seu respectivo estado, porque nele você vai encontrar alguns outros requisitos distintos desses que estão aqui, que nós iremos apresentar, que são importantes. Aqui é um mínimo. Data e local de sua realização. Então, toda escritura tem que conter a data e o local de sua realização. A data, o que eu quero aproveitar aqui para falar com vocês é que normalmente a gente pensa em escritura, a gente fala, na escritura tem que obrigatoriamente ser lavrada naquele horário comercial do cartório, das 9 às 17, das 9 às 16. Não é necessariamente uma verdade isso. Existem vários estados do Brasil que permitem a lavratura de escrituras públicas em horário fora do horário de expediente. Nesse caso, a única coisa que é importante é que, além da data, eventualmente o horário conste para deixar bem claro qual foi o momento que isso aconteceu. Para determinados documentos, como é o caso da ata notarial, o minuto é relevantíssimo. Então, a ideia aqui é o quê? O 215 traz minimamente a menção à data e o local de realização, mas há a possibilidade de, eventualmente, um horário ser inserido de acordo com o contexto. E lembrem-se, a data não precisa ser necessariamente em dias úteis, dentro do horário do cartório. Eventualmente, uma escritura pode ser feita aí num sábado, de acordo com a conveniência das partes, lembrando sempre que cada estado do Brasil tem o seu regramento. Inciso 2, importantíssimo para fazer qualquer escritura pública, reconhecimento da identidade e capacidade das partes, e de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. Aqui ele elenca várias maneiras de uma pessoa comparecer numa escritura: por si, por representantes, uma procuração, intervenientes ou até mesmo testemunhas. Quem quer que compareça lá no cartório vai ter que ter uma análise de identidade e de capacidade. Tá? Parece simples. Quando a gente lê aqui identidade e capacidade, nossa, parece a coisa mais fácil do mundo. Mas eu digo que aqui está o grande trabalho do tabelião: identificar e fazer um bom juízo de capacidade. Por quê, pessoal? Porque esse é um dos poucos erros de uma escritura pública, se é que ele vai acontecer, que não tem como ser consertado. Tabelião é ser humano, tabelião está sujeito a erro como qualquer pessoa. Às vezes você tem um imóvel com 1.000 metros, você põe 1.000,01, dá para corrigir. Você pegou um valor venal no carnê de IPTU que era de R$102 mil, você pôs 120, dá para corrigir. Agora, e há elementos, você pode usar uma ata retificativa, uma escritura pública de re-ratificação. Agora, se eu estou diante de um erro de identidade e capacidade, meu amigo, esse erro não tem como ser corrigido. Capacidade está muito difícil atualmente de ser apurada no Brasil. Por quê? Porque nós tivemos a entrada em vigor, num passado recente, do Estatuto do Deficiente, e o Estatuto do Deficiente, dentre outras alterações, ele previu expressamente que a única pessoa que pode ser considerada como absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Dá uma lida depois, quem tiver curiosidade, no artigo 3º do Código Civil. Então, hoje, segundo a atual redação do artigo 3º do Código Civil, somente o menor de 16 anos é considerado absolutamente incapaz. E aí, você tem a criação de figuras, por exemplo, como a curatela do capaz. E o cartório fica numa posição delicada, porque a prática ou não de um ato pode até ensejar o cometimento de crime pelo tabelião. Dá uma lida depois, quem quiser estudar mais o assunto, nos artigos 83 e 88 do Estatuto do Deficiente. Então, compreender se uma pessoa é capaz ou não é uma das grandes batalhas que nós temos aí na rotina de trabalho dos cartórios. Não é fácil, viu, pessoal? Como eu digo, você lê aqui identidade e capacidade, parece muito simples, muitíssimo simples, mas não é tão simples assim.
Quando a gente fala em identidade, eu trouxe aqui para vocês o item 179 do Código de Normas de São Paulo, e ele é um código de normas que é bastante repetido Brasil afora. Dá uma olhada no seu estado se tem alguma coisa diferente. Mas para o Código de Normas de São Paulo, olha quais são os documentos de identidade que podem ser utilizados numa escritura pública. RG, habilitação modelo atual, que em São Paulo não precisa estar dentro do prazo de validade, tem estados do Brasil que precisa. Carteira de exercício profissional expedida pelos entes criados por lei federal, nos termos da Lei 6.206. Passaporte, que na hipótese do estrangeiro deve estar com o prazo do visto não expirado. Carteira de trabalho e previdência social, modelo atual, hein, pessoal? Não é aquela que a gente está acostumado a ver em papel sulfite branco, uma capa meio mole. Esse modelo atual parece muito um passaporte. Quem não viu, joga no Google que vai localizar uma imagem. E carteira de identificação funcional dos magistrados, membros do MP e da Defensoria Pública. Isso aqui é o que é obrigatório para abertura da ficha padrão, aquela fichinha de assinatura que a gente utiliza no cartório. Então, assim, mas essa ficha padrão, ela é aberta para a prática de qualquer ato notarial protocolar, como é o caso da escritura e da ata. Então, esses documentos que estão aqui são aqueles que podem ser aceitos como documentos de identidade. Arthur, documento de identidade em qualquer condição pode ser aceito? Não. O documento de identidade, como o próprio nome diz, ele tem que identificar. O 179.2, que eu estou sinalizando aqui para facilitar a vida de vocês, ele afirma que o tabelião de notas deve recusar a abertura da ficha quando o documento de identidade contenha caracteres morfológicos geradores de insegurança, documentos replastificados, documento com foto muito antiga, etc., dentre outros. Por que dentre outros? Porque pode ser documento rasgado, lavado. A ideia, o próprio nome documento de identidade diz. O que o documento de identidade tem? Ele tem que identificar. Correto? Então, se ele tem que identificar, não adianta você aparecer com um documento super bem conservado, mas com uma foto de 1950 e falar que você não mudou nada. O tempo é implacável, não dá para não mudar, mudou. Eu já tive casos até um pouco engraçados nessa linha, casos de pessoas que não gostam da foto do documento de identidade e trocam a foto para ficar mais bonito o documento. Dá para fazer isso? Claro que não. Claro que não. O documento perde as características dele. Tá? Então, o que eu peço aqui para vocês essa questão do documento de identidade é engraçado. Quer dizer, engraçado nem tanto, mas é curioso, porque as pessoas normalmente não aceitam isso. Você fala que um documento de identidade não dá para ser aceito, a pessoa fala, pô, mas você está dizendo que eu não sou eu, olha isso. E não é essa a ideia. Eu falei há pouco e repito, se a ideia do cartório é transmitir e dar segurança jurídica, eu não posso identificar uma pessoa cuja foto não seja idêntica ou não confronte com aquela do documento. Imagina você que está nos assistindo, se alguém pegar uma foto de um adolescente e tentasse passar por você num lugar, será que você gostaria disso? É a pergunta que eu sempre faço, é a reflexão que eu sempre chamo. Então, cuidado. Às vezes é o que eu digo, quando a gente faz uma exigência ou outra dentro do cartório, não é para gerar dor de cabeça para ninguém, é simplesmente para poder dar maior segurança às operações. E hoje, em muitos, óbvio, o Brasil é um país grande, é um país com múltiplas realidades, mas em muitos lugares é razoavelmente fácil você atualizar, você ter um documento de identidade novo. Legal? Vamos para mais um inciso do Código Civil. O que precisa ter uma escritura pública? Nome, nacionalidade, que não se confunde com naturalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, do nome do outro cônjuge e da filiação. Então vamos guardar aqui. O que precisa ter uma escritura pública? Nome, nacionalidade, estado civil, profissão
e domicílio e residência dessas partes. Qual que é a ideia aqui? Dar uma precisa identificação de quem quer que compareça na escritura pública. Algumas observações importantes. Nome é o nome sempre completo, aquele nome civil que confronta com o documento de identidade da pessoa. Nacionalidade é diferente de naturalidade. Nós temos muitos estrangeiros que são naturais de um país, mas nacionais de outro. Na escritura, eu vou sempre colocar a qualificação de acordo com a nacionalidade. Estado civil, solteiro, casado, divorciado, viúvo. Viver em união estável, Arthur, é estado civil? Eu digo que ainda não. A gente sabe que a união estável, ela não muda o estado civil de ninguém. Mas por muitos e em muitos estados no Brasil, já há previsão do registro da união estável no livro E do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais. E frente a julgados como o recente julgado do STF que equiparou a união estável com o casamento para fins sucessórios, e diria eu que para tantos outros fins, logo logo, a união estável será tratada sim como um estado civil. Profissão. Gosto sempre de contar uma passagem engraçada. Um cartório de registro de imóveis, que eu não vou dizer qual é, claro, deu uma nota de devolução para uma escritura que eu pratiquei a longa data, pedindo para que eu retificasse a profissão de uma pessoa porque eu a qualifiquei como aposentado. Então, para esse cartório, aposentado não é profissão, talvez não seja mesmo. Então, a ideia é o quê? Você identificar qual é a profissão que esse aposentado exercia antes de começar a gozar aí desse momento tão importante na vida de uma pessoa, que é a aposentadoria. Inciso 4 do artigo 215, parágrafo 1º, esse aqui é muito importante, pessoal. O que precisa ter numa escritura pública? Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Arthur, mas esse inciso é tão curtinho, ele é importante assim mesmo do jeito que você está dizendo? E eu digo que sim. Hoje uma das grandes tarefas também que o tabelião tem ao desenvolver a sua função é colher uma clara manifestação de vontade das partes. Por quê, pessoal? Porque a ideia é que nós não tenhamos nenhuma manifestação de vontade eivada por algum tipo de vício, como um dolo, uma coação, enfim, algo nessa linha. E aqui a dificuldade é muito grande. Eu vou trazer um exemplo que talvez vocês já tenham vivido e ele nos ajuda a entender um pouquinho melhor como essa questão é complicada. Quem nunca viu um idoso acompanhado do que normalmente eu chamo de filho bonzinho para fazer uma escritura pública e o filho bonzinho não deixa o idoso falar? Ele chega acompanhado, de mão dada ali. Olha, o meu papai está aqui para fazer uma doação para mim. Mas olha, ele não consegue falar direito, eu vou ter que falar por ele aqui, ele só vai assinar, tá bom? Só assinar. Opa, só assinar não, tudo assinar. Assinar é muito. Né? E aí, quando você pede para ter uma conversa individual com esse idoso, não raras vezes você descobre que ele está lá obrigado, que ele está sendo ameaçado. Então, muitas vezes, a coleta dessa manifestação clara de vontade, ela tem que se dar num ambiente separado, num ambiente isolado, distante do chamado filho bonzinho, justamente para quê? Para que você tenha condições de captar de maneira adequada a manifestação de vontade das partes. Inciso 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Legais, óbvio, né? A escritura ela tem que sempre caminhar de acordo com a legislação brasileira. E fiscais, também existem vários atos notariais que têm exigências fiscais importantes a serem cumpridas. Gosto sempre de dizer que o trabalho do tabelião é um trabalho de cunho formal, tá? Falo isso por quê?
Porque tem muitas leis municipais que prevêem como fato gerador do ITBI, que é um imposto muito existente aí nas escrituras públicas, e esses fatos geradores, eles já eventualmente são julgados como inconstitucionais, né? E aí a pessoa chega no cartório e fala, olha, o STJ já julgou que o fato gerador do ITBI é o registro e não a escritura, então eu não quero recolher imposto na escritura. Mas se a lei prevê, e se essa lei não tiver sido julgada inconstitucional, como é o caso da grande maioria delas, o cartório não pode, por si só, conceder o não pagamento do imposto na escritura. Nesse caso, a gente tem que fazer o quê? Se a parte não quer pagar o imposto, ela tem que pleitear num mandado de segurança que essa situação seja sanada da melhor maneira possível. Então, cuidado com essa situação. Tá? O trabalho do tabelião de notas é um trabalho formal. Inciso 6, muito importante também, declaração de ter sido lida a escritura na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram. Vou grifar aqui. Então, a ideia, antes do Código Civil atual, o Código Civil de 2002, a lei parava aqui. Declaração de ter sido lida na presença das partes e dos demais comparecentes. Não tinha aqui essa expressão ou de que todos a leram. Hoje, com o atual Código Civil, você pode, de duas uma, ou você lê a escritura para a parte, ou você pode dar uma minuta e a parte vai ler essa minuta e você declara na escritura que ela leu, que foi feita a leitura dessa escritura, da minuta da escritura pela parte. Legal? Eu sempre digo que, como tabelião, e eu acho que a ideia aqui é compartilhar ideias que a gente reputa como positivas, eu sempre gosto muito da ideia de fazer a leitura verbal. Por quê? Porque essa leitura verbal, ela nos dá condições de apurar realmente a vontade da parte, de ver se não ficou algum errinho de última hora ali na minuta. Tem uma série de coisinhas que a leitura verbal ela acaba ajudando, mas hoje eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que ela é facultativa. Por quê? Porque se eu quiser declarar que as partes leram a escritura, isso está mais do que suficiente. Inciso 7. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou do substituto legal, encerrando o ato. Então, praticou todo o ato, vamos para a parte das assinaturas, de quem compareceu, das partes do negócio, do tabelião e tudo mais. Agora aqui, eu já pulo para o parágrafo 2º para a gente estudar ele em conjunto, falando o quê? Que se algum comparecente não puder, o cara está com o braço quebrado, por exemplo, ou não souber escrever, caso, por exemplo, do analfabeto, uma outra pessoa assinará por ele a seu rogo. Então, você pode ter, como eu disse, a regra é que todo mundo assine, mas eu posso ter, por exemplo, numa escritura, uma pessoa aí que eventualmente não pode assinar porque ela está com o braço quebrado, com o braço engessado ali, ou de repente ela não sabe escrever, é um analfabeto. Lembrando que a pessoa que só desenha o nome é analfabeta. Tem muita gente que só vai lá, a pessoa vai desenhando o nomezinho dela ali, ela copia de uma base pronta, aquele papelzinho e tal, e aí você quer tratar essa pessoa como alfabetizada porque ela desenha o nome. Não façam isso, não façam isso. Quem não sabe ler alguma coisa, quem não tem condições de ler ou de ao menos escrever razoavelmente, essa pessoa tem que ser tratada como analfabeta. Tá bom, pessoal? Então,
Eu vejo muito cartório, muitos lugares, muitos colegas que querem tratar essa pessoa que só desenha o nome como o que se chama aí de semi-alfabetizado, e aí em tese dá poder para essa pessoa assinar isoladamente alguns documentos. Não acho que é a melhor ideia. Acho que quem tem que ser tratado como alfabetizado é quem de fato é, ou quem tem um mínimo, né, condições mínimas de alfabetização. Não tem, assina a rogo, cumprindo o parágrafo 2º do artigo 215 do Código Civil. Com essa informação, nós encerramos esse bloco e retornaremos em breve com mais conteúdo. Muito obrigado.